Olá pessoal, tudo bem? E se eu contar para vocês que hoje a nossa convidada aqui, que também é da Câmara dos Deputados, já tem um irmão que participou do Tô no Senado. Quem assistiu vai reconhecer na hora. O irmão dela passou no mesmo concurso que ela. Imagina que bacana você passar em família para um concurso dessa magnitude. Já vou apresentar para vocês quem é a nossa convidada de hoje. Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no Tô no Senado. Esse canal conta com o apoio do Gran Cursos, que tem como objetivo mudar a vida das pessoas por meio da educação e da tecnologia. Se você quer mudar de vida, você já sabe o que fazer. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você adquirir com desconto exclusivo materiais de qualidade para o seu estudo para concursos, para o concurso dos seus sonhos e para a aprovação que pode mudar a sua vida. Não deixe também de compartilhar com aquele seu amigo, familiar que está precisando de uma motivação extra. E agora eu vou apresentar a Júlia Lazo, irmã do Victor Lazo, que já participou aqui do programa. Bem-vinda, Júlia. Oi, obrigada por me receber. Realmente, a gente passou em família, né, nesse último concurso da Câmara dos Deputados e na hora que a gente viu a lista nem a gente acreditou. E que bacana, né? A Júlia é aprovada também no mesmo cargo e mesma especialidade, analista processo legislativo e gestão. Quem assistiu o episódio aqui com o Victor viu que ele falou bastante, né, Júlia, que é um cargo coringa. Então, que bacana você ter essa possibilidade, essa mobilidade dentro de um órgão público, porque muita gente trabalha em alguns órgãos públicos, eu mesmo já trabalhei em um. Meu, só faltava bater carimbo, assim, porque era a mesma coisa todo dia, sabe? Você não tem para onde ir, não tem como, pô, quero mudar de áreas aqui no meu órgão público sem precisar sair da casa, né? Conta pra gente um pouquinho antes da gente falar da tua origem, conta pra gente a importância desse cargo, né, para quem quer ver na sua história, como viu na do Victor, como conquistar esse cargo público na Câmara. Então, o nome do cargo é Processo Legislativo e Gestão. Não é só área política e também não é só área administrativa. Você pode migrar nessas duas vertentes aí Aham. dentro da casa, depois dos 3 anos do estágio probatório, claro, né? Tem essa regra dentro da Câmara dos Deputados, que é a sua primeira lotação, você tem que ficar esses 3 anos na sua lotação inicial. Mas, assim, você pode ocupar cargo em comissões, na Secretaria-Geral da Mesa, trabalhar diretamente com essa área política da casa, ou você pode ficar na parte administrativa, que é onde eu estou atualmente. Eu trabalho na diretoria geral e o meu trabalho é basicamente administrativo, que também tem muito a ver com o meu perfil. Ah, legal. E falando de a ver com o teu perfil, conta pra gente um pouco da tua origem, tua formação acadêmica, de que cidade você é e como surgiram os concursos na sua vida. Então, eu sou de Brasília, me formei em Direito, sou advogada também, né? Fiz a OAB, assim, no último semestre, porque já estava no embalo, acabei fazendo, passei. Me formei em 2021, na faculdade, e desde então decidi estudar para concurso. E foram aí 2 anos de muita luta, de muito estudo, mas deu certo. 2 anos de Isso. estudo, bacana, feliz no simples, brincadeira. É, e tem outra curiosidade, né? Que além de ter o irmão que passou com você, você também tem pai concursado, né? Que também serviu de inspiração, imagino, né? Então, eu decidi estudar para concurso, porque, assim, meu irmão já era concursado, né, quando eu decidi estudar, e meu pai sempre apoiou, né. Ele ele falou assim: "Ó, ou você já vai trabalhar, vai seguir sendo advogado na sua área, ou você vai estudar para concurso". E no último semestre eu decidi realmente que eu queria estudar para concurso, porque durante a faculdade toda eu estagiei, e os meus 3 últimos anos eu fiquei trabalhando no escritório de advocacia. Foi uma experiência boa, mas também foi uma experiência decisiva para mim, para ver que eu queria realmente, o serviço público, né, porque além da estabilidade, a questão de férias, a carga horária, tudo isso, além dos direitos, né, que todo mundo sabe que o servidor público tem, foram decisivos para eu tomar essa atitude e
e assim, conversar em casa de que eu queria tomar essa decisão. Claro, é uma questão de qualidade de vida, né? Uhum, Respeito ao indivíduo, que uhum, às vezes na iniciativa privada, alguém que está assistindo essa entrevista agora, que está na iniciativa privada, não está tendo essa percepção do respeito, né? Da valorização daquela pessoa que está ali. Eu lembro que eu vim da iniciativa privada e às vezes, pô, para você tirar 30 dias de férias, você fica mal visto, né? Então tu tinha que tirar 20. Ou para você tirar um atestado, pô, uma uhum, consulta importante, assim, sabe? uhum. Então, pessoal que está querendo mudar de vida, está começando nos estudos para concurso, pode ser uma grande mudança para a qualidade de vida, né? Para o seu futuro. Mas vamos lá. Você decidiu, bacana, decidiu estudar para concurso. Quais foram as fontes de estudo que você buscou? Você gostava mais de estudar por livros ou PDF, videoaulas? Como que era o estudo da Júlia? Então, eu estudei por todas as fontes, né? Para matérias que eu tinha dificuldade, como raciocínio lógico, informática, eu via muita videoaula. Para matérias que já eram da minha área, por exemplo, direito administrativo e constitucional, eu lia PDF. E fazia muita questão. Então, assim, não é só uma forma de estudo que vai fazer alguém passar em concurso. Eu acho que você tem que utilizar todas essas formas e ver o que funciona para você. Eu acho que a videoaula, ela é muito boa, ela é muito detalhada, mas ela é muito longa. Então, se você tem mais pressa, se seu edital já está aberto, não, acho que ver videoaula de tudo pode ser que não dê tempo, né? No dia da Uhum. prova você não vai ter visto tudo. E o PDF também não adianta você ler um PDF de informática se você não está entendendo nada. Então, acho que se você combinar todas essas formas, pode ser que dê certo, né? Para mim, foi assim, deu certo. Legal. E uma coisa importante que eu sempre valorizo aqui, pessoal que passa aqui pelo Tô no Senado, mostrar para quem assiste a gente a importância de você organizar os seus estudos. Como que você, a partir do momento, vou estudar para esse concurso, para o outro, como que você organizava o teu dia a dia de estudos? Então, eu mesma montava meu cronograma de estudo e a gente sempre fica com a dúvida: será que eu tô fazendo certo, né? Assim, em nenhum momento a gente tem a certeza de que, nossa, esse jeito é melhor mesmo, mas aí como é que a gente verifica, né, se você está progredindo? Seu índice de acerto nas provas e nas questões. Então, eu dividi os meus estudos em videoaulas, PDF, mas basicamente eu tentava estudar de 3 a 4 matérias por dia. E, assim, li um PDF de atos administrativos. Fazia as questões do final daquele PDF. Aí, depois já passava para a próxima matéria que para você, assim, né, oxigenar um pouco o seu cérebro. Então, estava estudando administrativa, aí já ia ver português ou ia ver informática e tentava, assim, mudar naquele dia os meus estímulos, né, para você não ficar tão cansado. E como eu só estudava, minha rotina era basicamente acordava, ia para academia, quando o edital não estava aberto, né? Aí depois já ia tomava banho na academia, ia pra biblioteca, estudei na LBV, que é uma biblioteca pública de Brasília. Passava o dia inteiro lá, almoçava lá e voltava para casa à noite. Então eu levava isso como um trabalho, né? Eu passava o dia inteiro fora na biblioteca, sempre levei muito a sério a questão do estudo em si, e você olha pro lado e você vê que tá todo mundo estudando, então, querendo ou não, isso te motiva, né? E é isso, o meu cronograma de estudos era de segunda a sábado, basicamente. Estudava em média umas 5 a 6 horas líquidas por dia, em dias bons, claro, que Aham. não é todo dia assim. E tentava ver ali 3 a 4 matérias por dia e fazendo muita questão também. Você falou no início da sua resposta sobre a importância de medir, né, por meio de resolução de questões, como você está indo nessa matéria, como você está indo nos estudos. Você falou de resolução de questões, então eu também deixo uma dica que eu sempre falo aqui, que funcionou para mim, que uma maneira de você ver se está evoluindo nos estudos é por meio de baterias de questões, mas eu também colocava um simulado por semana. Então, eu tirava o sábado ou domingo e fazia. Se eu queria o concurso do Senado, eu via como foi a estrutura da última prova e
fazia um simulado com essa mesma estrutura, porém numa plataforma de questões, e aí você vai vendo se está evoluindo ou não, né? Mas vamos lá. E aí você estudando, outra dica boa que você deu é da biblioteca da LBV, que eu nem sabia que tinha biblioteca lá para quem é de Brasília, então mais um lugar interessante. Se você não tem muita possibilidade de estudar na sua casa, estudar numa boa biblioteca, né? Qual que era a matéria que você mais tinha dificuldade e como você lidava com isso? O que que você fez para superar essa dificuldade? Ah, raciocínio lógico, com certeza, assim, minha formação totalmente de humanas, né, então ciências sociais, aí raciocínio lógico foi uma pedra, assim, no meu sapato. O que que eu fiz? Vi videoaula, inclusive no Gran Cursos, de um professor também que já faleceu, agora eu não vou me recordar o nome dele, mas assim, a minha base eu aprendi com ele. E refazendo e fazendo muitas questões, a banca do concurso da Câmara foi a FGV, então eu tentava aprender com as questões e assim, eu coloquei assim na minha cabeça, cara, eu não vou conseguir fechar raciocínio lógico, eu já sabia disso. Então eu falava assim, dentro do edital aqui, dentro dessas matérias, quais são as matérias que eu sei que, assim, eu consigo acertar lá no dia da prova. Então, aquela parte inicial de silogismo, de proposições categóricas, tudo aquilo, eu falei assim, não, isso aqui eu tenho que fechar, isso aqui eu não posso errar no dia da prova. E realmente caiu, acho que é uma questão sobre isso. Então, assim, raciocínio lógico, informática não era uma grande dificuldade, mas, assim, também não é natural, né? Ninguém nasce sabendo informática, ainda mais, assim, no meu caso. Eu sempre fugia de É, informática. Se eu via sim, informática, eu via informática no edital, eu já via assim, eu tenho que fazer algum mínimo em é, informática? Não. Qual o peso dela no meu edital? Ah, peso um. uhum. Às vezes eu até ignorava, tipo, nem estudava a matéria. Eu tinha medo de ignorar, porque, assim, eu ficava, não, não tem como simplesmente ignorar, mas acabou que, acho que de 10 questões de raciocínio lógico, eu consegui acertar 5. Então, assim, outra coisa, outro mito, né? Todo mundo acha que precisa fechar a prova para passar em concurso. Não, você não precisa. Você precisa ir muito bem, óbvio, na parte específica, que geralmente tem um peso 2, o peso é maior. Graças a Deus, raciocínio lógico geralmente vem na parte básica, o peso foi 1 pra gente. Mas é isso, assim, você pode compensar esses acertos, né? Então, eu vou muito bem em constitucional, vou muito bem em administrativo, em regimento interno. Então, se seu índice de acertos ali tá muito grande, talvez você possa errar, né, no dia da prova. E foi o meu caso. Acertei 5 questões de 10 de raciocínio lógico e consegui classificar. Fiquei em 29º na classificação geral da prova do concurso da Câmara dos Deputados. E também foi uma prova muito difícil. Então, foi diferente das últimas provas que eu tinha feito, né? A nota de corte veio Uhum. menor porque a prova foi muito, muito difícil. No final foram apenas 77 aprovados de um Caramba. cadastro reserva que poderia ter 230, se eu não me engano. E então é isso. Tentar, assim, aquilo que você tem dificuldade, ver, claro, tentar, assim, né, vencer as suas Uhum. dificuldades, mas também, se você conseguir estudar e ver que você vai conseguir em administrativo, condicional e em outras coisas, fechar a prova, também pode ser que dê certo, né? Interessante, eu não sabia dessa curiosidade que só 77 classificaram, né? Sim, O que já, para quem está nos assistindo, já é um indicativo de que pode, né, haver um novo concurso, não tão, que não vai tardar tanto para haver outro concurso, já que pesaram a mão na prova sim. e muita gente foi eliminada, não conseguiu classificar. Mas vamos lá. Você falou dos seus estudos, você falou agora uma coisa que eu ia te perguntar em seguida, que é sobre outros concursos que você fez pelo caminho. Então conta pra gente que outros concursos você fez, como que foi esse processo, lidar com as reprovações e tudo mais. Então, assim que eu saí da faculdade, eu decidi que eu ia estudar para tribunal, não necessariamente analista, né? Acabei fazendo prova para técnico também, então, essa era meu plano A, né? E aí fiz TJDFT, para analista e para técnico, aí consegui uma classificação
consegui classificar na prova de analista judiciário, mas não podia contar com essa classificação. Fiquei em 490, praticamente, assim. E Uhum. aí continuei estudando, fiz outras provas de Tribunal de Justiça em outros estados, TJ Piauí, TJ Tocantins. Quando voltei para Brasília, saiu o Detran, fiz o Detran aqui do DF, passei para analista e para técnico. Para analista eram 18 vagas imediatas, eu fiquei em 19, fiquei em primeiro no Caramba. cadastro reserva, e para técnico eu fiquei em 74. Uhum. Logo depois saiu o auditor fiscal de atividades urbanas, que não tinha nada a ver com o Detran, e eu fiz. Aí passei também para. Teve uma reclassificação lá, assim, depois que já tinha saído o resultado final, fiquei em 74, se eu não me engano. E, assim, por que que eu comecei a buscar outras provas, assim? Porque quando eu passei no Detran, eu sabia que um dia eu ia ser chamada, inclusive fui nomeada no Detran para analista para técnico, enviei o termo de desistência depois. Uhum. Então, depois que eu tive uma boa classificação, praticamente primeiro do cadastro reserva, praticamente as vagas imediatas, né? Eu comecei a ter mais confiança de que eu falei assim, acho que tá dando certo, acho que o caminho é esse. Uhum. Logo após saiu esse de auditor fiscal de atividades urbanas aqui do DF, consegui também passar. Caiu direito tributário, mas assim, aquele estudo de pós-edital e deu certo também. E assim, eu comecei a arriscar mais porque eu já tinha uma classificação boa, então o plano A já estava dando certo, né? Que Aham. era passar em alguma coisa. E em relação à reprovação, foi muito curioso, porque quando eu decidi, a primeira prova que eu fiz foi o TJ-DFT, e eu estava estudando para técnico, né? Que caiu administração pública, AFO, caiu matérias assim que eu tive que estudar do zero. Só que eu classifiquei para analista. E Uhum. assim, aí eu fiquei assim, ué, a prova que eu mais estudei, que assim, me dediquei muito, que foi o edital de técnico, eu nem classifiquei. E para analista eu classifiquei. Então eu fiquei sem entender. E também chorei horrores no dia que saiu, assim, o resultado, porque eu tava muito confiante de que ia dar Uhum. certo, né? Fiquei pensando, eles chamam mais técnico que analista, então vou estudar para técnico, porque eu quero ser nomeada logo, né? E assim, só que concurso não é você não tem certeza de nada, né? Aham. Então, essa reprovação foi uma reprovação difícil, mas não tinha muito tempo para chorar. Chorei aí uma semaninha, depois voltei a estudar. Porque é isso, você leva muitos nãos até levar um sim, né? E aí você precisa de um sim, e vai ser o sim definitivo da sua vida se você não quiser continuar estudando. Boa. Falando em chorar, gente, agora a pergunta que eu mais gosto de perguntar aqui nos episódios. Às vezes o concurseiro, ele se desgasta, ele tem um cansaço mental, físico, muita abdicação, dá uma tristeza, dá vontade de desistir, crise de choro. O que que você fazia para se motivar, se manter motivada em seguir em frente? Reprovação, é aquele dia que você está cansada, aquela festa que você deixa de ir, de família. O que que te mantinha firme nos estudos, que te mantinha motivada? Olha, a maior motivação era a independência financeira, né? Assim, eu dependia 100% da minha família, do meu pai, principalmente para tudo. Então, eu já tinha decidido que eu não ia advogar. Então, assim, eu levava isso a sério, eu levei isso como um trabalho. Então, eu estudava de segunda a sábado, pós-edital eu estudava domingo. Tinha que dar certo, porque era o plano da minha vida, sabe? E eu coloquei na minha cabeça, eu vou passar até estudar. Pode ser que demore. E assim, Estudar até passar. é, eu falei o contrário, né? Tá, vou estudar até passar. Se Uhum. se vai demorar, se não vai, aí eu já não sei. Mas eu ficava mais tranquila em relação a essa coisa de, tá, assim, tá triste, não passou. Porque eu fazia muito bem a minha parte, sabe? Eu sabia que eu estava dando o meu melhor. Então, assim, eu não estava brincando de estudar. Então, isso também me tranquilizava. E meu pai também me falava: olha, a sua parte você fez. Se não passar nesse, vai passar no próximo. Então, você tem que
se você tá fazendo a sua parte, se você tá estudando no final de semana, não tá realmente levando a sério, uma hora chega, uma hora você passa e concurso é repetição. Você faz tanto aquilo, revê tantas vezes a mesma matéria que uma hora você para de errar. Então, concurso é quem erra menos. Então, se você tá revendo aquilo 1 milhão de vezes, tá vendo aquela matéria várias vezes, uma hora você começa a acertar mais que os outros e você passa. É isso. Legal. Falou outra coisa muito importante aqui, galera, que eu escutava na época que eu estudava para concurso, que você ganha na repetição. Você ganha, né, fazendo questões à exaustão, lendo aquele resumo, aquela revisão várias vezes, e aí fazendo várias provas diferentes, que às vezes as questões se repetem em concursos diferentes, né? E para o concurso da Câmara dos Deputados, analista da Câmara. Poxa, um concurso de altíssimo nível. Como que foi a sua preparação? Teve algo de diferente? Ou alguma coisa que você, né, mudou na sua rotina? Você já disse que pós-edital você incluiu o domingo também na rotina de estudos. Mas para esses concursos como Câmara, Senado, TCU, alguma coisa diferente? Deu aquele frio na barriga maior? Poxa, esse aqui, se eu passar, vai mudar muito a minha vida. Conta pra gente sua experiência até a consagração para analista da Câmara. Olha, pra ser bem sincera, eu achava que eu não ia passar, Hum, porque o que que acontece? Quando eu fiz esse concurso de auditor fiscal de atividades urbanas, eu tive o curso de formação presencial durante um mês. Só que o edital da Câmara já estava aberto, porque o meu curso de formação foi de setembro a outubro. E eu também tinha muito medo de reprovar nesse curso de formação, que eu já estava classificada, o salário é muito bom também, não tanto quanto o da Câmara, mas eu ficava com medo, né, o curso de formação, a prova era eliminatória só, então você tinha que acertar 60% da prova. Então, durante esse um mês pós-edital da Câmara, eu estava estudando para outra coisa. Eu estava realmente focada no curso de formação de auditor fiscal de atividades urbanas. Então, o que que eu fiz? Quando acabou o curso de formação, eu estudei igual uma doida, porque eu já estava estudando. Eu comecei minha preparação para a Câmara em julho, mais ou menos, uhum. junho, julho de 2024. Então, assim, eu já tinha visto processo legislativo, 24. 24, 23, 20. né? A gente tá, Uhum. desculpa, em 2023. E eu comecei ali em junho e julho, mais ou menos, então eu já estava vendo processo legislativo, Uhum. controle de constitucionalidade, que, enfim, já tinha começado a estudar regimento interno. Então, eu não comecei do zero. E além de que eu já estudava para concurso há mais ou menos 2 anos. Então, eu já tinha Sim. visto administração pública, já tinha visto AFO, já tinha pegado. Experiência de prova. Eu já tinha estudado português da FGV antes. Então, assim, eu não comecei do zero. Do zero foi ciência política, basicamente, raciocínio lógico, que já era a minha dificuldade mesmo, e inglês, né? Nenhuma prova que eu tinha feito antes tinha caído em inglês. Então, respondendo a sua pergunta, assim, o que foi diferente para a Câmara? O tempo de estudo, eu acho que eu me dediquei mais ainda, porque foi, Uhum. acho que, uma das únicas provas que eu estava estudando de domingo a domingo. Uhum. Assim, o tempo de estudo, eu estava num ritmo muito grande, assim, de chegar na biblioteca umas 8h30, 9 horas, e ir embora na hora que fechava. E é isso. E fiz muita questão, fiz muito flashcard também, que eu não tinha feito em nenhuma prova anterior, principalmente a parte de regimento interno, regimento comum. Eu, basicamente, o flashcard, ele te faz lembrar do detalhe, e para uma prova de alto nível como essa, você tem que lembrar do detalhe. Então, Uhum. os flashcards realmente me ajudaram muito a acertar muito na parte específica. E é isso, assim, eu acho que fiz muita questão, tentei revisar muito, assim, o edital todo, né, praticamente. Mas é o básico que funciona também, né? É Uhum. a videoaula, é o PDF, é a questão. E é esse ciclo várias Sim. vezes para todas as matérias. Boa. Muita gente estuda, estuda, e no dia da prova, por alguma questão emocional ou Uhum, estratégica, enfim, uhum. no dia da prova não vai tão bem.
Como que é para você, como foi para você o Uhum. dia da prova do concurso? Que dica você pode dar? Como que foi no dia da prova da Câmara? E que dica você daria para quem está começando agora nos estudos sobre o dia do concurso? É, assim, eu ficava ansiosa, né? Quem não fica? Eu não conseguia dormir direito na noite anterior. É, eu geralmente levo energético pro dia da prova, porque principalmente a prova da Câmara, que foi nos 2 turnos, me ajudava a, assim, estar mais ligada, né? Você lê assim, não perder um detalhezinho daquela questão. Mas eu acho que essa parte do emocional, assim, eu acho que quem estuda de verdade fica nervoso, não tem como. Porque se você não estuda, você vai lá e faz tranquilo a prova, né? Uhum. Mas quem estuda mesmo fica nervoso, não tem jeito, mas é aquela coisa, você estudou tanto, fez tanto a sua parte ali, dedicou o seu tempo, seu dinheiro, a sua vida, que realmente aquele é um dia especial, né, pra você, é um dia que pode mudar a sua vida. Mas quando você abre a prova e começa a ler as coisas que você estudou e tá lá e você começa a achar as respostas e você fala, ah, essa daqui é a C, essa aqui é a B, isso vai te dando tranquilidade. Então, o negócio é até, acho que até você abrir a prova, ler o tema da redação, depois que você abre e começa a fazer, aí você vai fazendo o que você já fazia todos os dias. Então, não tem nada de diferente, sabe? E a curiosidade que eu falei no início do programa, né? Que o seu irmão passou junto com você. E você disse agorinha que, pô, achava que nem ia passar nesse concurso. Então, como é que foi esse susto bom de ver o resultado, Uhum. né? O resultado final ali dos aprovados e ver não só que você passou, mas que o teu irmão também tinha passado contigo. Como que foi essa sensação? Ah, foi muita felicidade, né? Assim, eu não acreditava. é, Assim, eu tinha muita confiança no Vitor, né, no meu irmão, de que ele ia passar, porque ele tinha acabado de estudar praticamente para o Senado, então muitas coisas ele. Assim, na minha cabeça eu achei que ele já tinha visto muita coisa do edital e ele estava estudando com muito empenho também. Então, assim, eu ficava falando para ele: não, relaxa, você vai passar. Eu tô tentando, mas eu sei que você vai passar. Eu falava assim para ele. E foi muita emoção, porque. Assim, as nossas classificações na prova objetiva foram relativamente perto, né? Eu fiquei, acho que em 118, 119, e ele ficou em 94, se eu não me engano. E aí, e os nossos nomes, assim, é o mesmo sobrenome, né? Tudo igual, e aí a gente ficou, meu Deus, eu não tô acreditando. Eu, assim, pra você ter ideia, assim, eu estudei muito, mas para esse tipo de prova, Senado, TCU, Câmara, a gente não acredita que a gente vai passar, né? Assim, ninguém vai lá com 100% de certeza de nada. E aí, a minha meta, pra você ter ideia, era ter a redação corrigida. Então, assim, eu tava, se minha redação fosse corrigida, eu já tava super feliz, sabe? Então, foi muita emoção, eu chorei. Assim, eu acho que eu chorei mais na prova objetiva, quando saiu o resultado da prova objetiva, do que nas outras fases, porque a prova objetiva definiu tudo, que você estava dentro do jogo, que a sua classificação estava boa. Eu sabia que eu tinha feito uma prova discursiva muito boa, porque eu sabia o tema. Então, eu já não estava com medo das outras fases, sabe? Eu já estava mais confiante. Agora, a prova objetiva em si, como tinha sido uma prova muito difícil, foi, acho que, a parte mais, assim, emocionante para mim, ter visto meu nome lá em 119. Legal. E você já contou pra gente o que que você faz lá na Câmara, né? Hum. Queria que você contasse para a galera que está nos assistindo como que é, assim, a gente falou sobre isso no episódio, questão da qualidade de vida, valorização daquela pessoa trabalhando ali num órgão público. Então, para quem quer esse tipo de qualidade de vida, como que é o ambiente de trabalho na Câmara dos Deputados? Olha, é muito bom. O meu setor, especificamente a diretoria geral, é um ótimo lugar para se trabalhar. O clima organizacional é maravilhoso. Você realmente é valorizado, né, como servidor. Além, assim, de todos os direitos que a gente tem, a chefia, todo mundo ali tá feliz trabalhando. É essa sensação que eu tenho. A chefia te valoriza, você é respeitado. Os seus colegas, assim, pelo menos onde eu tô, todo mundo ficou feliz em receber novos servidores, uma coisa que eu achava que não existia, assim, né?
Lá, assim, como os concursos são de 10 em 10 anos praticamente, quando entra gente nova, novos servidores, eles ficam muito felizes porque tá fortalecendo aquela carreira, né? Uhum. Tá fortalecendo a carreira de analista legislativo, né, na Câmara dos Deputados. Então, a gente foi muito bem recebido. A diretoria geral de lá se empenhou muito para que a gente fosse nomeado tão rápido. O resultado final da prova saiu em maio. Eu tomei posse em setembro. Então, Uhum. meu irmão tomou posse em junho, julho? Não lembro agora. Mas foi 3 meses antes de mim. Então, assim, tem essa valorização do servidor, né? Hoje, Uhum. agora. E realmente é um ótimo lugar para se trabalhar. Ah, legal. Júlia, então deixa um recado final de Uhum. motivação e inspiração para quem acompanhou a tua trajetória aqui com esse episódio. Deixa uma Uhum. mensagem final para essa concurseira, para esse concurseiro que está na batalha. Olha, é repetição, é fazer muita questão. Acho que é a maior dica que alguém que já passou em concurso pode dar. Fazer muita questão daquela banca que você vai fazer a prova. E não desistir, porque só não passa realmente quem desiste, assim. Eu acho que é repetição, é você rever várias vezes a mesma matéria até você parar de errar aquilo. E é isso, assim, e levar a sério, estudar de verdade, porque para mim foram 2 anos de muito estudo, mas hoje em dia eu nem lembro como é. Eu não lembro, depois que você passa, acho que você tá tão, né, concentrado em viver a sua vida que você nem lembra que você ficava feriado, domingo, sábado na biblioteca, então passa E muito vale a pena cada rápido. minuto, né? Vale muito a pena. Então, assim, hoje em dia a gente pode proporcionar uma vida melhor, né, para nossa família, para os nossos pais, conseguir realizar sonhos, viajar. Porque um dia a gente estava lá na biblioteca há 2 anos atrás e tomou essa decisão e foi até o fim. Então, assim, você não precisa ser excepcional, você não precisa ser o primeiro em tudo, né? Engraçado que, assim, todos os concursos que eu fiz, eu passei no cadastro reserva, inclusive o da Câmara. Então, você não precisa ser o número um de tudo, sabe? Você precisa fazer a sua parte bem feita, é isso. E outra coisa, assim, que eu não mencionei, mas que tem um impacto, né, na nossa formação. Eu estudei a vida toda em escola pública. Então, assim, a minha base não era a melhor do mundo. Mas eu me esforcei, né? Me esforcei muito, fazia muito curso de português, fazia muita questão, estudei muito para que isso não fosse um impedimento para alcançar cargos melhores, né? Então, muita gente não teve a mesma, não teve a oportunidade ali de estudar nas melhores escolas, fazer os melhores cursinhos, mas isso não define a sua vida, não define o seu futuro e concurso público é isso, né? Uhum. A oportunidade está ali para todo mundo. Muito obrigado, Júlia, pela participação aqui no Tô no Senado. Imagina. Obrigada a você por me receber. E obrigado a você também que assistiu esse episódio. Se você gostou, não deixa de curtir. Compartilha também com aquele amigo, aquele familiar que você sabe que está precisando de uma inspiração no mundo dos concursos públicos. Esse episódio e esse canal tem o apoio do Gran Cursos, que é a edtech que mais aprova concurseiras e concurseiros pelo país. O Gran você encontra lá materiais por disciplina, por órgão, o órgão dos seus sonhos, por cargo, por região do país. Você pode filtrar lá e buscar esses materiais. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com um desconto exclusivo do Tô no Senado para você. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço!